Quem vem falar que agora é o Fábio Cruz, da HW Treinamentos, lá em Mogi Mirim. Eu tive lá... Eu sou do Rio, gente. Perdoem, perdoem. Eu tive lá em Mogi Mirim visitando o Fábio. Eu tive lá em Mogi das Cruzes, terra do prefeito Cássio Cunha, terra do prefeito Caio Cunha, com quem estive lá falando das leis de antenas também. Eu estive lá com o Fábio. Fábio vai ser o nosso parceiro de treinamento da Abrintel no programa Torre Segura que a gente está fazendo. Tá? A gente está estruturando um conteúdo para fazer um treinamento, faz parte de todo aquele programa que eu falei no começo, em que os fornecedores vão estar conosco, nós vamos ter vagas no treinamento lá na HW para fazer. Aliás, o Fábio ofereceu uma vaga de treinamento para fazer o sorteio depois da palestra dele. Fiquem aí, que a gente tem esse sorteio a mais para fazer. E, meus caros, é importante fazer essa conexão. Começamos falando do lúdico, falamos de outros setores, falamos de gestão de riscos. O Jean Franco trouxe aqui um conteúdo importante sobre o que é a prática, se você não tem a cultura. A Ana trouxe um pouco da metodologia de como fazer. O Carlos Dias trouxe os exemplos práticos do campo que ele identificou. E agora vamos falar um pouco de treinamento. O Fábio, experimentado no setor, parceiro de longa data do setor, vai trazer um pouco então do conteúdo sobre treinamento. Fábio, fique à vontade. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Bom dia a todos. Prazer enorme mesmo estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo aqui do evento da Abrintel. Para mim, quando fui convidado, eu falei, pô, muito legal, porque é um setor que eu gosto bastante. Então, agradeço aí, Juliano, agradeço demais aí pelo convite. Temos a nossa apresentação? Bom, vou falar um pouquinho sobre o Fábio Cruz, mas de uma forma rápida, né? Porque depois de ter Ana Cristina e ter Jean Franco, Fábio Cruz ali, ele fica muito para trás, vamos chamar assim, que são dois mestres que eu tenho. Mas eu trabalho com segurança do trabalho desde os 14 anos de idade, vai para 35 anos que eu estou na área de segurança do trabalho, e os últimos 13, 14 anos dedicado a trabalho em altura, sendo que nos últimos 11 anos com a minha empresa de treinamentos lá em Mogi das Cruzes, voltado exclusivamente para trabalho em altura. E nesses últimos 13 anos que eu vou chamar, que eu tive aí acompanhando o trabalho em altura em si, ouvindo Jean falando, Ana falando, outros palestrantes falando, quando a gente fala em trabalho em altura, né, quando a gente fala do perigo, trabalho em altura, o risco, queda de pessoas, parafraseando a minha amiga Ana, já trazendo esse conceito muito bem, tem 5 elementos que eu vejo que o pessoal mais erra quando se vai fazer trabalho em altura. Tá? Quando a gente vai fazer uma investigação de um acidente, quando a gente vai trabalhar em cima de um incidente que aconteceu, para verificar o que está acontecendo, aonde a gente errou, provavelmente um desses 5 elementos eles vão estar envolvidos. Ou muitas vezes até esses 5 elementos. Hoje o nosso foco desses 5 elementos vai ser que vai ser a parte de planejamento. Tá? Mas, queria começar falando um pouquinho de gestão. Tá? Eu vou depois passar um vídeo para vocês, falando de um acidente que aconteceu, e aí vocês vão acabar associando esses 5 elementos aos acidentes que a gente encontra. Jean falou muito bem que a gente precisa estar atendendo às normas. A Ana falou que eu preciso estar atendendo às normas para poder ter uma boa gestão. Então, gestão é sim atender às normas, mas não só isso. É gestão de pessoas, é gestão dos perigos, é gestão dos riscos, é gestão de como você vai controlar e mitigar os efeitos desses riscos. Né? Então, a gente está vendo que muitos acidentes acontecem porque eu não tenho uma boa gestão. Eu não tenho alguém responsável sobre aquele trabalho em altura, em dizer como fazer o treinamento, como fazer o resgate, como fazer a análise de risco, apesar que nós temos a norma, a NR35, que te fala o que fazer. Só que como fazer é a gestão que vai fazer. Tá? Então, a gente tem visto muitos e muitos erros por falta de gestão. Então, a gestão, digamos assim, é o pilar principal quando se fala em trabalho em altura. Eu tenho que ter uma boa gestão. Na sequência, capacitação.
Infelizmente, no Brasil, e não só fora do Brasil, capacitação é um papel. A pessoa recebeu o treinamento lá de NR35, recebeu o certificado, pronto, pode subir para fazer o trabalho em altura. Ah, mas eu trabalho numa torre de telecom. Ah, mas eu aprendi somente a trabalhar com uma escada portátil. Eu nunca subi numa torre. Ah, não, mas você fez o treinamento de NR35, você pode subir. Ah, mas eu faço carga e descarga de caminhão. Não, mas você fez o treinamento de NR35, você pode subir. Vou subir numa torre de energia eólica. Nunca subi. Ah, não, mas você tem o treinamento de NR35, você pode subir. Você fez 8 horas de treinamento, você está certificado para poder fazer isso. Então, eu tenho visto muitos erros na capacitação. O pessoal acaba se preocupando muito em papel, mas não se preocupa em conscientizar os trabalhadores. Eu coloco muito que a conscientização é a chave para um trabalho seguro. Porque se a gestão errar, mas o trabalhador não subir, porque ele tem consciência dos riscos que ele está exposto, ele foi capacitado na inspeção da linha de vida, ele foi capacitado e conscientizado dos riscos que ele está exposto, ele não vai subir. Então, uma boa capacitação, muito bem feita, é o que a gente está falhando bastante aqui no Brasil. A gente está entregando papel, mas conscientização, são poucas empresas que fazem isso de forma correta. E eu vou falar, tem muitas empresas diferentes aqui. E eu garanto para vocês que se a gente for avaliar lá no campo a capacitação de todo mundo, nem todo mundo está conseguindo fazer isso de forma que seja legal. Que consiga atender o quê? Salvar a vida do cara que sobe. Porque quem está aqui, do pessoal que está aqui, quem sobe em torre? Realmente ali todo dia. Todo dia. Você não conta, Juliano. Todo dia. Que é o dia a dia de vocês subir em torre. Não é, né? Só que te garanto que tem muita gente aí, lá, que agora está em cima de uma torre. No sol, na chuva, no vento, com animais peçonhentos, com gavião, urubu, cobra ali do lado, fora os riscos inerentes que eles estão expostos, que é a queda de pessoas, que é outros itens que eles podem ter lá. Tá? Então, temos que trabalhar muito forte em cima da capacitação. Um outro item, esse eu vou trabalhar bastante aqui, eu vou atuar um pouquinho mais, é o planejamento. Jean falou da avaliação prévia, bastante da avaliação prévia. Jean falou do planejamento da atividade. Carlos falou da análise de risco, falou da inspeção da linha de vida. Tudo isso está envolvido no planejamento. A análise de risco, permissão de trabalho, procedimentos operacionais, avaliação prévia, é planejamento da atividade. Vou subir na torre, legal, é só isso que eu preciso? Não. Eu vou ter que abrir o cadeado, eu vou ter que fazer a limpeza do local que eu vou subir, eu vou ter que conferir a linha de vida, eu vou ter que conferir meu equipamento, eu vou ter que conferir se ele está adequado para aquela linha de vida, se ele é compatível com aquela linha de vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento. E a gente vê muitos acidentes acontecerem por falta de análise de risco. Por falta de seleção correta do sistema de proteção contra quedas, seja coletivo, seja individual. Tá? Outro erro não, aí eu vou falar de falta, supervisão. Alguém aqui, se você chegar para o colaborador da sua empresa, perguntar para ele, você quer morrer? Você quer se acidentar? Você quer ter uma lesão? Todos vão responder a mesma coisa, de jeito nenhum. Eu não quero me machucar. Mas então por que os acidentes acontecem? Será que a pessoa faz de propósito? Ah, não, Fábio, ele foi treinado, ele foi capacitado, ele faz isso de má fé. Será que a pessoa faz isso de má fé mesmo? Será que a pessoa quer se machucar? Falou assim, não, eu vou sacanear a empresa, eu vou quebrar minha perna, e aí eu vou ficar 6 meses sem trabalhar. Então, a supervisão entra aonde? Jean, você esqueceu de prender o cinto. Ana, você esqueceu de inspecionar seu equipamento. Cláudia, eu vou chamar de Aninha, né? Não é Cláudia. Cláudia, você esqueceu de conectar o seu equipamento na linha de vida. Porque acontece. Às vezes a pessoa está tão ligada no que ela tem que fazer, que ela acaba esquecendo do ambiente que ela está ali. Então a supervisão, eu te garanto que muitos acidentes, se tivesse uma supervisão, não teria acontecido. O próprio acidente que você me falou, Jean, da linha de vida que rompeu. O cara foi subir.
Mas peraí, a gente não inspecionou a linha de vida. Opa, essa linha de vida não está ok. Cara, eu tinha esquecido de inspecionar. Vamos inspecionar o equipamento. Então, a supervisão é um dos itens importantíssimos que a gente tem no trabalho em altura. A gente sabe que na telecom, nem todo o trabalho é realizado sob supervisão. Na verdade, a maioria não é feita sob supervisão. Tá? E isso é um critério que a gente vê que a pessoa sobe sozinha. E aí, quem é que está cuidando dela? Ninguém. Resgate, que é um outro item que está ali. Quem é que vai resgatar essa pessoa? Adianta ter uma boa gestão, ter uma boa capacitação, melhor seleção de equipamento, utilizei o melhor equipamento do mundo, fiz uma excelente supervisão, o cara caiu, ficou pendurado. E aí, como é que eu retiro esse cara de lá? Adianta só dar parabéns que ele estava usando EPI? Não. E falar assim, eu fiz tudo certo. Ele ficou pendurado. Minimizei as consequências de uma queda. Só que ele ficou pendurado. Como é que está o plano de resgate de vocês? Como é que vocês trabalham? Não precisa me responder. Pensem internamente. Se uma pessoa hoje, que trabalha para vocês, que está trabalhando na torre, ela cair, ficar pendurada, quanto tempo vocês conseguem retirar ela de lá? Vai ligar para os bombeiros? Qual é o procedimento atual de resgate? Então, não adianta só seguir 4 itens. O 5º item, ele é importantíssimo também, que é o resgate. Tá legal? Mas vamos tratar aqui nesse treinamento do... Espera aí que eu vou aprender a mexer nisso daqui. Ah, não, é para cá. Análise de risco. Vamos falar um pouquinho da norma. A NR35, não porque eu sou amigo do Jean e gosto muito dele, mas a NR35 é uma das normas que eu admiro. Não porque eu faço treinamento de NR35, mas eu acho que ela é uma que está muito bem escrita. Porque o pessoal fala para mim, muitas vezes chegam lá no centro de treinamento e falam, Fábio, a NR35 ela é confusa. A NR35 ela não te fala como fazer, mas ela não tem esse objetivo de falar como fazer. Ela tem que te falar o que fazer. Então ela está bem estruturada e ela te diz, você deve fazer isso. Como? A gestão que vai definir. Aí a gente joga para o primeiro elemento, que é a gestão. Então, ela está bem dividida, né, no corpo da norma, no seu objetivo, campo de aplicação, responsabilidades, a parte de autorização e capacitação, que é a parte de treinamentos, planejamento e organização, que é um dos itens que a gente está tratando, o sistema de proteção, que vai falar do cinto de segurança, do sistema de ancoragem, dos elementos de ligação, e a parte de emergência e salvamento. Então, está lá na norma como fazer. Vai caber à gestão de vocês fazer isso de forma correta. Os anexos, acesso por corda, quando necessário. Algumas situações vocês devem ter acesso por corda na torre. André vai falar um pouquinho, o André está lá fora, vai falar um pouquinho da questão de acesso por corda, como fazer esse sistema de acesso por corda. Eu tenho uma norma para tratar sobre isso. Ancoragem, Carlos trouxe o sistema de ancoragem para nós aqui. Eu tenho que atender o anexo 2 da NR35. Ah, Fábio, mas eu cumpro em parte. Não resolve. É lei, cumpra-se. Então, se você tem uma lei, ela deve ser cumprida. Então, o anexo 2, quando trata lá dos componentes, os requisitos de sistema, projeto. Projeto, Carlão, você tem encontrado muito projeto bom aí, não? Não acha. Tem desenho, às vezes até no papel de pão, né, a gente vê o desenho lá. Mas não é um projeto, não tem memorial de cálculo, não tem nada. E tudo isso está lá na NR35. E fora isso, as normas técnicas. A gente acaba esquecendo das normas técnicas. Norma técnica para resgate, norma técnica para seleção de equipamento, norma técnica para sistemas de ancoragem, para os dispositivos de ancoragem. Então nós temos hoje, quando a gente se fala em norma, quando se fala em trabalho em altura, nós estamos muito bem calçados. Eu falo que tem países que eu visito que não tem nada disso. Que é tipo, o que você quer fazer? Você é de qual país? Minha empresa é americana. Então pode seguir a norma americana. Minha empresa é europeia. Então siga a norma europeia. Minha empresa é brasileira. Siga a norma brasileira. Tive na Angola o ano passado. Não tem uma norma que vai tratar sobre trabalho em altura. Cada um trabalha do que vai. Mas isso é daqui da Angola mesmo. Faz do jeito que você quiser. Não tem uma regra como nós temos aqui no Brasil. Então o pessoal às vezes fala mal do Brasil, mas o Brasil é um dos países que está muito bem calçado quando se fala em proteção contra quedas. Comparar uma norma brasileira com uma norma europeia, uma norma brasileira com uma norma americana,
Você pode ficar tranquilo. Lá atrás, né, Jean, quando não tinha norma, a gente falava, nos Estados Unidos falava isso. No Brasil não tem nada. Até mesmo quando a norma foi feita, tinha diferença das normas americanas e brasileiras. Então vieram as alterações de 2014, a grande alteração em 2016 e agora essa harmonização em 2022. Então está lá. A nossa norma hoje, ela não deixa a desejar nada para as outras normas, que seja europeia ou sejam americanas. Vou passar esse vídeo aqui para vocês, para a gente pensar. Aqui em cima. E teve um milagre, né? O cara que estava na cadeira de roda saiu para ajudar, né? Não sei se vocês repararam nisso. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Você acha que nessa obra aí existe uma boa gestão do trabalho em altura? Ou nem existe gestão de trabalho em altura? Nenhuma, de nada, né? Nem de trabalho em altura, de nada. Vocês acham que esses... Eu não cheguei a contar quantas pessoas tem ali, mas deve ter umas 10, 15 pessoas. Elas foram capacitadas corretamente para realizar trabalhos em altura? Não foram. Será que foi feita a seleção correta do sistema de proteção individual contra quedas? Não, porque eles não estavam nem utilizando. Será que foi pelo menos orientado a seguir a regra dos 3 pontos? Também não, porque ele não seguiu. Então, se a gente falar de capacitação, a gente pode falar. Mas estavam de capacete? Estavam. A maioria estava. Estava de óculos? Pode ser que sim. Estava de uniforme? Estavam. E proteção contra quedas? E o resgate, né? Mas aqui é meio que levanta-te e anda-te. Jesus, entendeu? Na hora que você pega, levanta-te e anda. Se o cara sair andando, resolveu o problema. Já era. Tá? Então, aqui, nesse sistema aqui, não teve também planejamento da atividade. E supervisão? Vocês acham que teve supervisão aqui? Tinha alguém acompanhando a atividade? Opa! Você não pode subir nessa escada sem um sistema de proteção individual contra quedas. Você não vai poder subir essa escada com um papel na mão, com um projeto na mão. Então, a gente não teve também a supervisão. E aí, por último, resgate. Fábio, mas ele já estava no chão. Tudo bem? Tudo bem? Não está tudo bem. Né? Isso não está tudo bem. Mas eu teria que... agora, o que eu faço? Coloco a mão, não coloco a mão, levanto, deito, rolo. O que eu faço com ele? Vou ligar para quem? Vou ligar para os bombeiros? Vou ligar para o SAMU? Vou ligar para o Batman? Para quem que você vai ligar? O que você vai fazer? Não tinha nada disso. A reação imediata de quem estava lá foi querer ajudar. Braço levantado, falou, ele quer levantar. Tentaram levantar ele. Não sei o que aconteceu, se ele teve uma lesão, se ele veio a óbito, o que aconteceu. Mas isso é o dia a dia de muitos locais. Não só no Brasil, fora do Brasil também. Então, se a gente pegar nesse acidente aqui, com certeza os 5 elementos estavam envolvidos. Em alguns acidentes é um ou outro, mas na maioria deles, os 5 elementos vão estar envolvidos. Vamos trazer porque o nosso principal aqui do dia de hoje, que é a parte de planejamento. Tá? A norma diz que todo o trabalho em altura deve ser planejado e organizado. Por quem? Hoje na Telecom, numa torre de vocês, quem que planeja e organiza esse trabalho em altura? É o próprio trabalhador? Ele foi capacitado para fazer esse planejamento e essa organização da atividade? Ou ele só foi treinado no NR35 de 8 horas? Ele sabe que tem energia elétrica, que tem outros riscos adicionais ali? Ou será que não? Só fez o treinamento de NR35 de 8 horas. Então, quando o pessoal da Brintel está querendo criar uma capacitação específica para a torre de telecom, eu acho isso maravilhoso. Porque vai refletir a realidade de vocês. Não vai ter aquele treinamento de NR35 básico. Então, o cara vai saber planejar e organizar essa atividade de forma legal. Então, parabéns à Brintel por tentar fazer esses treinamentos específicos. No planejamento, a gente sempre vai tentar adotar a seguinte hierarquia. Primeira coisa, evitar o trabalho em altura.
Dá um exemplo simples. Eu preciso fazer uma inspeção visual. Nossa, uma inspeção visual no topo da torre. Dá para fazer com drone? Não dá? Rafael, dá para fazer. Então por que eu vou subir? Então vamos usar um drone para poder subir. Uma coisa que é mais difícil para você, eliminar o risco de queda. Proteção coletiva no acesso. Mas cheguei lá em cima da torre, será que eu consigo ter um guarda-corpo para o cara trabalhar nas antenas dentro de um guarda-corpo? Não sei. Se for possível, de acordo com o projeto, Jean falou bem logo no começo da fala dele, a gente tem uma proteção coletiva. No acesso não tem jeito, vai ser a escada vertical. E por último, medidas que minimizem as consequências de uma queda. Está escrito lá, minimizar as consequências de uma queda. O que eu tenho que fazer para minimizar as consequências de uma queda? Seleção correta do equipamento, diminuir a distância de queda livre, ter um plano de resgate, absorver o impacto dessa queda. Então está tudo ali. A norma está falando para vocês o que fazer. Outra, assegurar a realização da avaliação prévia das condições do local de trabalho. Vou subir nessa torre. Ok, como é que está meu clima? Está ok para poder subir? Como é que está a parte de baixo dessa torre? Está ok? Eu consigo fazer uma boa liberação? Como é que está meu cabo de aço? Como é que está meu equipamento? Então, avaliação prévia. Está lá, é norma. Eu não preciso fugir do que está na norma. Outro, todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Normativo. O que é a supervisão? É um chefe? Não, lá na empresa a gente tem um chefe que manda em todo mundo e que supervisiona todo mundo. É isso a supervisão do trabalho em altura? Não. Não, né? É você acompanhar a atividade, dar as orientações necessárias. Está lá já hoje no glossário da NR35 o que é supervisão. Então a gente tem que ter essa supervisão constante. Como é que vocês fazem hoje a supervisão do pessoal? Quem pode me ajudar aí? Alguém que tem uma boa ideia de torre aí, que faz supervisão de trabalho em altura, de forma correta? Tem alguém? Não? Ou os caras só trabalham sozinhos? Nenhuma câmera, alguma coisa, um drone inspecionando, um satélite, nada. Tudo sozinho. Transmissão de pensamento. Isso é uma boa forma de supervisão? Não. Então, assim, eu sei que para vocês é um pouco mais difícil. Né? Pô, mas eu vou ter que colocar 2 pessoas para fazer? Não sei, às vezes 3, né? Como sempre diz o Jean. Não sei, mas eu tenho que pensar nisso daí. Não só por causa da pessoa em si, mas porque eu tenho que atender a norma em si. A norma fala, tem que ter uma forma de supervisão. Hoje, a sistema de telecom não atende esse item. Não todas, mas eu vou colocar a grande maioria. É uma coisa para se pensar, tá? Sobre a supervisão do trabalho em altura. E por último, todo trabalho em altura deve ser precedido da análise de risco. E análise de risco, eu adoro falar de análise de risco. Porque análise de risco salva a vida. Análise de risco é que vai me determinar quais são as medidas de controle para cada coisa que eu vou considerar lá. Começando pelo local, o meio ambiente que eu vou trabalhar. Vocês concordam comigo que fazer um trabalho em altura para trocar essas lâmpadas aqui é diferente de fazer um trabalho em altura lá nas torres? Ou é igual? Muda, né? Aqui dentro ar-condicionado, carpete, tudo tranquilo. E lá fora? Tem ar-condicionado ou não? Que altura mais ou menos tem as torres de vocês? 60, 70, 100 metros de altura? É igual de trabalhar aqui a 10, 15 metros no ar-condicionado ou não? O preparo físico da pessoa é igual ou não? Então, primeira coisa, vou pensar no local e no ambiente. Então, o local que serviço será executado e o seu entorno. E lá vocês têm questão de animais peçonhentos, vocês têm gavião, águia, cobra, que está envolvida ali, às vezes aparece. Mas o Rafael já me mandou várias fotos, falou, dá uma olhada nisso. No grupo lá de telecom lá que tem, aparece muita coisa. Então, o meu ambiente aqui eu não vou ter. Então, eu tenho que pensar nisso daí. O isolamento e a sinalização da área. No caso de vocês, normalmente, é 90%, não vou falar de poste, mas quando a gente fala nas torres de telecom, ela já tem um isolamento próprio, né? Ela já tem a cerca, tudo direitinho. Então, já está mais tranquilo com relação a isso. Mas na hora que eu for subir,
eu tenho que procurar deixar esses lugares de lado. Atenção, não entrar, proibida a entrada, para as pessoas não entrarem enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho em altura. Trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, normalmente isso não vai acontecer com vocês, a não ser na montagem. Talvez na montagem você pode ter, na hora de montar a torre, você ter pessoas trabalhando e fazendo outras situações, mas no dia a dia a pessoa trabalha sozinha, né? Então a gente tem que pensar nisso daí. Condições meteorológicas adversas. Posso trabalhar com chuva ou é proibido trabalhar com chuva? Proibido? Está escrito isso na norma ou não? Ou depende? Né? Depende da atividade, do local, do que você está fazendo. Na telecom, provavelmente, do risco elétrico não vai ser feita atividade. Mas a norma em si não proíbe. Quem vai proibir, ou quem vai falar não pode subir, é a minha análise de risco. É o meu planejamento da atividade. Então, Rafael, a gente conversou sobre isso lá no treinamento, mas existe hoje aplicativos que permitem eu saber se vai chover hoje, não? Que você consegue verificar, cara, eu não vou subir nessa torre agora, porque tem aqui no meu Google Maps não, meu Google Tempo, Clima Tempo, falando, hoje à tarde é chuva. Então, cara, eu vou trazer os meus trabalhos que eu tiver que fazer lá em cima, agora de manhã. À tarde que vai ter tempestade, eu vou trabalhar na parte de baixo da torre. Análise de risco, avaliação prévia, planejamento da atividade. Está lá. Outra, tenho que considerar quedas de objetos. Sobe muita ferramenta para fazer a manutenção de uma torre de telecom? Não. Sobe, né? Elas sobem todas amarradas, presas, em bolsas, tudo bonitinho ou não? O certo. Será que o pessoal sobe tudo amarradinho? Aí uma pergunta. Qual que é a sua empresa? Spectrum. Quantas ferramentas caíram ano passado na empresa de vocês? Mas... não trabalha. Tá, maravilha. Então eu vou tentar mudar. Alguém aqui tem um controle de quantas ferramentas caíram na empresa de vocês o ano passado? Semana passada? Ontem? Quantas ferramentas será que caíram em todas as empresas que estão aqui? Teoricamente nenhuma. Mas as ferramentas caíram, com certeza. Então a gente tem que ter um controle. Porque, só vou dar um número para vocês. Em 2022, nos Estados Unidos, 241 pessoas morreram atingidas por uma ferramenta em queda. Morrem mais pessoas atingidas por ferramentas em queda do que dentro de espaço confinado. E a gente acaba não tendo um controle das ferramentas, quedas de ferramentas. Tá? Riscos adicionais, aí vocês sabem quais são, elétrico, animais peçonhentos e qualquer outro risco que possa imaginar. Condições impeditivas, então não trabalhar com chuva numa torre, por causa disso aqui. Não liberar a atividade se tiver com essa situação. Então, todas as condições impeditivas devem ser feitas. Supervisão, a forma de supervisão deve ser definida na análise de risco. Mais um item falando sobre supervisão. E a gente continua não fazendo. Forma de comunicação. O cara está lá em cima na torre, passou mal, ou então precisa de alguma situação. Como é que ele vai se comunicar com a central? Teoricamente, como é que ele vai se comunicar que está lá embaixo? Fax, tambor, sinal de fumaça, WhatsApp, será que tem sinal de celular? Não, deve ter, né? Ou será que debaixo da torre não tem sinal de celular? Boa pergunta, tem sinal de celular para ali no meio das torres? Não. Depende. Não tem operadora, depois, mas acaba tendo. Não, eu fiquei na dúvida porque está muito próximo, talvez não funcionasse. Mas já tirei essa dúvida, legal. Tenho que atender às demais normas, NR1, NR9, NR7, sejam quais forem. E aí a seleção do meu equipamento de proteção individual contra quedas. Eu tenho o meu ancoragem vai ser diretamente no degrau. O degrau aguenta? Será que ele foi projetado para aquilo? A minha ancoragem será a linha de vida. Será que ela está dentro dos padrões? Será que ela vai atender? Eu não sei. Tem que inspecionar, tem que selecionar isso de forma correta. O meu trava-quedas é para cabo de 8, mas o meu cabo que está lá é de 9,5. É compatível? Não é. O meu cinto é o mais confortável para fazer a atividade? Né, Rafa? A gente conversou bastante sobre isso, né? Às vezes eu acabo comprando um cinto pequeno demais, grande demais, ruim demais, né, Cláudia? Você está acostumado a ver aí, né? Ruim demais e
trabalho em telecom tem diferença, por exemplo, numa usina de açúcar e álcool. Que trabalho em altura não faz parte dos processos, dos procedimentos de uma usina de açúcar e álcool. Numa torre de telecom, o trabalho em altura ele é constante. É o dia a dia dele, o cara está lá com cinto de segurança. Então ele tem que usar um equipamento que seja confortável. Volto a repetir, vocês fazem seleção de equipamentos aqui, não fazem? Muitos de vocês. Será que você pensa mais no custo ou você pensa no conforto do trabalhador? Você pensa mais no custo ou no que é melhor para o trabalhador, para a atividade que ele está realizando? Então, coloque isso para vocês pensarem também. E resgate e primeiros socorros, não tem jeito. Tem que ter um plano de resgate e tem que ter as fichas cenários. Não adianta eu não conseguir tirar o cara de lá. Tá? Então, a minha norma, a minha análise, a minha NR35, minha não, né? A NR35, ela te dá tudo o que você precisa para fazer o trabalho com segurança. Permissão de trabalho, a atividade de vocês, pergunta rápida, ela é liberada através de permissão de trabalho ou somente procedimento operacional? Me ajuda, Juliana. Na maioria dos casos. É feita uma permissão de trabalho? Não. Ou a própria pessoa faz a permissão dela mesma? Será que ela faz uma análise de risco da atividade? Cláudia, me ajuda. Tem um POP, é tudo procedimento operacional. E nesse procedimento operacional vai falar o que ele deve fazer. Então, permissão de trabalho é raro se utilizar. Ele não se permite, né? Eu entendo a situação. Não seria a melhor opção. Se você tem uma supervisão, essa supervisão vai falar assim, você fez isso, as medidas de controle estão sendo tomadas, a gente vai evidenciar, eu sou o responsável por isso daqui, então a permissão de trabalho é uma coisa, eu acho que quando vocês pensarem em ter uma supervisão, quando vocês começarem a evoluir, a permissão de trabalho eu acho que é uma coisa que vocês devem ter. E vocês trabalham em cima de POP, né? Procedimento operacional padrão. Crianças, importantíssimo. Todos os itens que estiverem na análise de risco, todas as medidas de controle que estiverem na análise de risco de vocês, porque todo o trabalho em altura é precedido da análise de risco, ela tem que ter essas medidas no procedimento operacional. Porque o procedimento operacional vai fazer o quê? O que eu preciso ter? Preciso ter esse equipamento, eu preciso fazer a inspeção da linha de vida, eu preciso fazer a inspeção da torre, eu preciso fazer o bloqueio de energias, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Vai estar no procedimento operacional. Problema de procedimento operacional, o cara começa a esquecer do dia a dia. Por isso que vem as reciclagens, por isso que vem os periódicos, para você cobrar e você sempre lembrar de tudo que for necessário para poder fazer aquela atividade com segurança. Todas as medidas que sejam necessárias. Então, para encerrar a minha fala aqui, esses 5 elementos é o que a gente tem que trabalhar para poder ter um trabalho em altura seguro. Todos eles, um a um, são importantes para ter um trabalho em altura com segurança. Sempre que vocês viram um vídeo de um acidente, sempre que chegar para vocês no grupo de WhatsApp que vocês têm aí, todo mundo tem grupo de WhatsApp, não tem? Não chega acidentes ali? Começa a pensar, teve gestão? Será que o cara foi capacitado? Teve análise de risco? Teve a supervisão? Teve um plano de resgate? Vocês vão ver que esses 5 elementos são os mais importantes para a gente poder ter o trabalho em altura. Sendo assim, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi só um briefing, né, sobre aí a questão de gestão de trabalho em altura, dando continuidade no que o Jean Franco e a Ana e o Carlos falaram. Esses 5 elementos são importantes. Hoje a gente tratou de um só, de uma forma simples e objetiva, mas todos eles dá 1 hora de palestra aí para falar de cada um desses elementos aí. Tá joia? Me sigam no Instagram, por favor, HW Treinamentos, estamos no LinkedIn também, então todo mundo já pega o celular aí, já me segue no Instagram aí, me ajuda, estou brincando, tá? Mas tem o meu contato ali, quem me conhece sabe que eu tenho o maior prazer em ajudar. Então tem alguma dúvida com relação à NR35, pode mandar mensagem, manda foto, que eu tenho um prazer enorme, eu nunca nego ajuda.
Às vezes pode acontecer de eu não saber a resposta, mas eu invento, é tão rápido que vocês não vão nem perceber. Não, estou brincando, eu procuro os mestres quando eu não sei a resposta, mas é tanto tempo já que a gente tem um prazer em ajudar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem na R35, contem comigo. O Centro de Treinamento em Mogi das Cruzes, principais cursos, o de pessoa autorizada, que é o executante de atividade, o de pessoa competente supervisor, que é de seleção de equipamentos, e o curso de formação de instrutores, que é um curso de 5 dias, que é um curso aí, não querendo falar bem, mas falando bem, o pessoal gosta bastante aí quem faz o curso. Tá? Então, combinei com a Marisa, combinei com o Luciano, que a gente vai fazer um sorteio de uma vaga para o curso de instrutor. Tá? Para qualquer época que tiver. Todo mês eu tenho, aí vocês vão falar, Fábio, eu quero fazer em maio, eu quero fazer em junho, quero fazer daqui 10 anos. Tá? O papelzinho vai ser vitalício. Quando vocês puderem ir, vai estar lá o curso disponível para vocês. O curso custa R$1.950, então aqui tem um brinde de R$1.950 para vocês, hein? Então, quem ganhar, se deu bem dessa vez.